Bom, boa noite. Sejam bem-vindos aí. Obrigado pela presença. A gente está bem no horário aí, 8h03 aqui no meu relógio. É, Bom, a gente já vai começar, né? Vamos só aguardar mais uns 2 minutinhos, ver se chega mais alguém. Eu vou passar na verdade, colocar um áudio aqui para a gente escutar, que é um comentário que foi feito recen- recentemente aí pelo Mauro Halfeld, da Rádio CBN. E, e aí foi um comentário bem interessante que eu acho que é legal a gente ouvir. E só para adiantar um pouco o assunto, né? Então, os fundos imobiliários estão aí numa fase bastante interessante, né, da sua história, porque na verdade existem há muitos anos, né, desde o final dos anos 90, ali, início dos anos 2000, os fundos imobiliários já existiam. Só que eles realmente entraram aí no radar dos investidores menores, né, investidores de varejo, vamos falar assim, mais recentemente, né, por volta de 2011 ali. E aí foi uma grande corrida, né, atrás desses ativos. O mercado se expandiu fortemente e em 2013 a gente viu uma ressaca, né, de certa forma, porque os fundos se desvalorizaram de maneira bastante expressiva. E você que está aí assistindo, vocês estão assistindo, devem ter visto isso no relatório que eu mandei para vocês e que eu vou comentar aqui também durante a palestra. E a grande questão com os fundos imobiliários é que eles pagam, né, uma renda mensal, né, como uma forma de aluguel, assim como imóveis tradicionais, né, que a gente faz investimentos para obter o rendimento. E essa rentabilidade, né, esse rendimento Boa noite. Obrigado aí pela presença, convidado 448. É, então, enfim, esse percentual, né, de rentabilidade, que é o quê? Que é o rendimento dividido, o rendimento mensal, o aluguel, dividido pelo valor da cota, né, que o investidor pagou, o investidor estava muito olhando para a taxa Selic, né, a taxa de juros do Banco Central. Então, quando a taxa começou a subir, o investidor olhou para aquela rentabilidade do aluguel dele lá no fundo imobiliário e achou que não era mais interessante, porque ele poderia investir o dinheiro dele de maneira conservadora e obter uma rentabilidade próxima, né? Porque a gente ainda não tem uma rentabilidade ainda tão boa na renda fixa quanto a gente tem nos fundos imobiliários. Então, e aí esse investidor resolveu sair, vendeu as cotas e aí quando existe muita venda, né, e pouca compra, o mercado basicamente vai lá para baixo. Foi o que aconteceu. Então essa é a história aí, né, do mercado recente dos fundos imobiliários. Mas, bom, vamos começar então. Eu vou colocar aqui o comentário aí do Mauro Halfeld e a gente escuta e depois a gente vai tocando, o pessoal vai chegando aí, depois eu distribuo o link, não tem problema nenhum. Só colocar aqui então. Nos últimos 12 meses, o Ibovespa acumulou uma perda de 17%. Já o índice Probleminha no áudio aqui. Vou colocar novamente. Desculpa. Nos últimos 12 meses, o Ibovespa acumulou uma perda de 17%. Já o índice imobiliário, que é formado por ações de construtoras, perdeu 30%. Os lucros dessas construtoras estão decepcionando quem investiu no setor, que era considerado há poucos anos
um dos mais promissores da Bolsa Brasileira. Os fundos imobiliários também foram atingidos. Perderam, na média, 23% em 12 meses. Mas esse não seria um segmento conservador? Sim, deveria ser. Mas houve um fator fundamental para essa queda: a subida da taxa Selic. Fundos imobiliários são comparados com os juros dos papéis de renda fixa de longo prazo. Eles acabam sendo, assim, concorrentes. Se os juros sobem, os fundos imobiliários deixam de ser atrativos. E, quando os juros caem, fundos imobiliários se valorizam. Mas hoje haja uma oportunidade na compra de alguns fundos imobiliários conservadores. Eu gosto daqueles que têm imóveis prontos locados a empresas estatais ou a grandes multinacionais com contratos de prazos superiores a 5 anos. Esse fluxo a receber de rendimentos de aluguel gera bastante solidez para esses fundos. Só que investidores inexperientes mandaram vender as cotas de fundos imobiliários quando começaram a perceber que esse produto financeiro não funciona como uma aplicação de renda fixa. Essas vendas em pânico estão criando oportunidades. É possível hoje encontrar fundos imobiliários com boa liquidez, com contratos de 9 anos, com empresas estatais como locatária, pagando mais de 9% ao ano líquidos de impostos. Considerando que o capital esteja aplicado no imóvel e que ele vai ser corrigido pelo menos pela inflação, esse rendimento de 9% pode ser consumido pelo investidor. Isso é muito bom, mas não vá com muita sede ao pote. Eu penso que esses fundos imobiliários possam perder mais um pouco, pelo menos enquanto o Banco Central continuar subindo a Selic. Minha sugestão: mantenha alguns desses fundos imobiliários conservadores no seu radar para comprar num futuro não muito distante. Mauro Halfeld, para a CBN. Bom, então esse foi o comentário aí do Mauro Halfeld, né? E ele resumiu aí de certa forma, né? Ou talvez eu tenha resumido o que ele comentou, mas que de fato é o que aconteceu, né? Então a gente vai comentar disso mais para frente quando a gente olhar o relatório lá que eu mandei para vocês. Mas em resumo, a taxa Selic subiu, os investidores venderam as cotas caíram, só que pode ter sido um movimento exagerado. Como a taxa Selic ainda deve subir um pouco mais, o que a gente tem que fazer? Olhar para esse mercado com interesse, porém com cautela, né, e procurar fundos que são mais conservadores, têm contratos de longo prazo, com estatais, com grandes empresas, né, que são contratos mais estáveis, e eventualmente fazendo alocações, né, aos poucos, né, e entrando aos poucos, sentindo como é que está o mercado, e aí a gente vai se aproveitando disso daí. Mas enfim, isso é só um comentário, só para colocar em contexto. Esse comentário foi feito no dia 10 de fevereiro, tá? Então a gente já está aqui 2 meses depois desse comentário dele, mas que ainda assim é pertinente, né? Ele é bem contextualizado, a taxa Selic ainda não parou de subir, então tudo que ele falou ainda é válido para a nossa análise aqui. Então vamos lá, vamos para a nossa apresentação em si, e enfim, qualquer dúvida aí pode ficar à vontade para colocar no chat que eu vou respondendo à medida que a gente vai evoluindo aqui. Bom, falar um pouco da XP, não sei se vocês que estão assistindo aí já assistiram outras palestras, eu vi alguns dos inscritos lá, já participaram de outras, né, que eu já fiz aqui, mas enfim, a XP é uma corretora de valores, hoje uma plataforma de investimentos aí, enfim, a XP hoje, ela, na verdade hoje, né, ela está próxima de captar R$1 bilhão por mês de dinheiro, né, que entra para fazer aplicações financeiras através da XP. Então ela criou um modelo de plataforma de investimentos aqui no Brasil, basicamente, né, e tem tido muito sucesso, né, está presente no Brasil inteiro. Eu estou aqui em São Paulo, né, então presto assessoria para os clientes, né, através dessa base e atendo a clientes no Brasil inteiro. Ontem falei com um cliente de Santa Catarina, agora há pouco falei com um cliente de Sorocaba, tem clientes no Rio Grande do Sul, em Goiás, enfim. Então a distância, felizmente, não é uma barreira para o nosso trabalho. É claro que o contato pessoal é importante, mas a gente consegue trabalhar à distância sem problema algum. E a XP chegou onde chegou com a educação financeira, né, que é trazendo informações, né, o mercado brasileiro, né, o mercado financeiro, né, os investidores em geral carecem de muita informação. Então o que a gente faz aqui é trazer as informações para as pessoas poderem pelo menos saber
onde é que elas estão aplicando seus recursos, né? Esse é o mínimo. Vou passar rapidamente aqui por esse contexto, tá, da nossa economia aí, mas basicamente o que a gente sabe é que a situação econômica no Brasil mudou significativamente nos últimos anos aí, principalmente em função do Plano Real, né? A queda da inflação, né? Um marco aí divisor, vamos dizer assim, de águas na nossa história, né? História recente pelo menos. E aí, claro, a gente teve mais estabilidade política, econômica, né? Tudo em função, praticamente em função disso, né? Mas enfim, essa é uma constatação até meio óbvia. Aqui alguns dados, né? Essa apresentação aqui ela é de setembro, né, de 2013, então a gente está com os dados um pouquinho desatualizados, mas são relevantes ainda. Então o salário mínimo, né, que era de 75 dólares há 20 anos atrás, hoje está na casa de 300, a inflação aí que sai de 1000% para 6%, e o juro real, esse sim importante, né, aquele ganho que a gente obtém numa aplicação conservadora depois que a gente desconta a inflação, né? Então, quando a gente faz uma aplicação financeira, o que a gente deve buscar é o juro real. Aquele juro que a gente vê lá, digamos assim, na rentabilidade em si da aplicação, ele é relevante, obviamente, mas de nada adianta ter um juro alto se a inflação também é alta, né? E aí o que a gente faz é simplesmente acompanhar os preços da economia, a gente quer ganhar poder de compra, esse poder de compra aqui no nosso caso chama-se juro real. E aí, enfim, quando a gente quer mudar esse cenário, né, a gente quer buscar esse juro real, a gente quer mudar o perfil das nossas aplicações, a gente precisa sair da zona de conforto, né, e buscar informações, algo que a gente está fazendo aqui hoje. Essa foi uma reportagem do Valor Econômico de maio de 2012, né, quando os juros do Banco Central lá, a taxa Selic, estava chegando em patamares mínimos aí, e a gente estava com o juro real por volta de 2% ao ano. Hoje o juro real já está na casa aí de... A inflação está por volta de 6,5%, o juro está com 11%, então a gente está falando aí de 4,5% ao ano de juro real, que é uma mudança significativa num prazo relativamente curto, que foi de aproximadamente um ano, né, essa alteração aí na taxa de juros. Então está aí a taxa de juros, né, no ano 2000, 19% ao ano, em 2013 aí chegando a 9,5%, hoje a gente está com 11%, né, e aí quando a gente desconta a inflação, a gente sai de um juro real de 13% ao ano para um juro real de aproximadamente aí 4,5%, como eu acabei de colocar, né, atualmente. E ainda assim é um juro real bastante elevado, porém muito mais baixo do que ele foi há 10 anos atrás. Então essa é a grande mudança na nossa situação aí para investimentos, né? Então aqui nesse gráfico ele é interessante só para mostrar exatamente o efeito, né, dessa diferença de juro real, né? Quando a gente olha lá nos anos 90, né, a média de juro real era de 20% ao ano, e isso significa o quê? Que a gente faz uma aplicação conservadora e a gente vê o nosso capital dobrar em poder de compra em apenas 4 anos. E no cenário atual, né, a gente pegou uma taxa aí de 3,3% ao ano de juro real, a gente vê o nosso capital dobrar em 20 anos, na mesma aplicação conservadora. Então o raciocínio é simples. Se eu quero continuar numa velocidade de acúmulo de recursos, né, ou de multiplicação de recursos alta, como ela foi no passado, eu não posso confiar mais somente na aplicação conservadora, porque a aplicação conservadora não me dá essa velocidade mais. E aí a gente precisa buscar alternativas, os fundos imobiliários podem ser eventualmente uma dessas alternativas aí. Bom, aqui a gente faz uma conta, né, com poupança e depois descontando a inflação, né, e a gente fez isso de novo. A base aqui é setembro, outubro do ano passado, né? Então lá na poupança, se a gente tem um rendimento que ela estava rendendo com a inflação que a gente tinha lá atrás, né, o retorno real, né, é negativo, ou seja, a aplicação ela perde poder de compra, né? Você compra menos do que você comprava quando você fez a aplicação ao final do período da aplicação. Então, é algo que a gente quer evitar. E aí, se a gente faz uma aplicação num CDB que pague 100%, né, da taxa de juros, aí, sabendo que a taxa de juros é 9,5%, né, o CDI, que é a taxa que remunera o CDB, ela é sempre um pouquinho abaixo da taxa do Banco Central. E aí a gente teria 9,25%, tem imposto de renda, a gente já tem um retorno real um pouco maior, né, pelo menos ela é positivo. E se o CDB pagar 90% do CDI,
né? Quem tem aplicações aí em CDB já ouviu pelo menos essa terminologia, né? Não sei se está familiarizado, mas já ouviu. Né? O CDI é a taxa de juros do mercado, que é próxima da taxa de juros do Banco Central, que é essa taxa Selic que a gente colocou em cima de 9,5% ao ano, que hoje é 11%. Né? E o CDI hoje ele é aproximadamente 10,8% ao ano. Então aí quando a gente faz um CDB de 90% do CDI, a rentabilidade cai, né? A rentabilidade depois da inflação cai bastante. Né? Então se a gente não está satisfeito com isso, né, a gente precisa buscar novas alternativas. Boa noite aí para quem está entrando, seja bem-vindo ou bem-vinda e obrigado pela presença. A gente acabou de começar, os fundos imobiliários ainda vão passar por o nosso caminho, então fique conosco. Né? Esses 15 minutos iniciais aí foi quase um bate-papo, portanto continue aí com a gente. Então esse é o cenário de aplicações financeiras, né, que a gente tinha lá em setembro de 2013. E aí, se a gente não está satisfeito, né, a gente precisa mudar. Né, e se a gente precisa mudar, a gente precisa conhecer as alternativas que estão à nossa disposição. Bom, e aí na nossa palestra aqui a gente trouxe o João e a Maria, né, dois personagens aí que vão estar com a gente. Né, eles também não estão satisfeitos com a rentabilidade das aplicações deles. E aí eles vão buscar alternativas. Né? Então a gente vai usar o exemplo deles aqui para poder fazer uma analogia com as nossas próprias aplicações, né, nossos investimentos, e ver se a gente, como a gente compara o que eles fazem com o que a gente faz e onde os fundos imobiliários entram nessa história aí. Bom, então o João não está satisfeito, o que ele vai fazer? Vai investir em imóveis, um investimento muito tradicional aí, né, e preferido aí dos brasileiros, né? Aquela história de ter o ativo físico ali, né? Saber que ele está lá, e claro que é um ativo que tende a se valorizar, pelo menos ele recompõe a inflação, né? E para nem falar das valorizações dos últimos anos aí que foram expressivas, né? Não tem como negar que isso aconteceu. Mas enfim, então aí ele vai investir em imóveis. O que a gente, né, avalia quando a gente vai fazer um investimento em imóveis? E no caso o João também vai avaliar. Primeiro ele vai buscar um imóvel que cabe no bolso dele, né? Então ele vai buscar em classificados, né? Visitar imobiliárias, né? Conversar com corretores de imóveis aí para ver o que é que ele encontra que está em linha com as possibilidades dele. Né? E então essa é a ideia da primeira etapa, né, do investimento em imóveis em si. Depois ele vai ter que buscar um imóvel, um bom imóvel bem localizado, né? E aí ele vai procurar o quê? Potencial de valorização, expectativa de bons retornos com aluguel, né? Porque afinal de contas ele faz o investimento, né? E aí vai querer depois ter aluguéis ali, né, para poder ajudar nas contas dele, lá mensais, etc. E claro que esperando que o imóvel se valorize. Os custos de aquisição, no caso, né, você tem imobiliária e corretor, né, de aproximadamente 6%, é claro que isso aí varia, né, de local para cidade, enfim, a gente colocou um valor aproximado, e o ITBI também, que varia, mas fica aí por volta de 2%. Né, então esses são os custos aí no caso de aquisição. Depois que ele adquire, aí vai levar um tempo até encontrar um inquilino, então ele vai ter que fazer uma gestão própria, né, para achar um locador para o imóvel, na verdade para achar um locatário para o imóvel, né, ele vai ser o locador. Aí vai depender da demanda pela região onde o imóvel está localizado e os custos de vacância, né, o próprio João vai ter que arcar. Né, então IPTU, condomínio, né, esse tipo de coisa, caso de apartamento, fica por conta do João enquanto não tem um inquilino lá pagando isso para ele. Né. Normalmente os contratos de locação funcionam assim, o locatário é que paga essas despesas. Depois, qualidade do inquilino. Né? Então, será que ele paga as contas em dia? Será que ele preserva o imóvel? Né? São riscos aí do investimento em imóveis, né, propriamente dito, porque o inquilino vai estar lá dentro do imóvel do João. E se esse inquilino perde o emprego, né, todo o risco da rentabilidade na forma de aluguéis ele está concentrado num único inquilino. Então é um risco bastante elevado. Né? Por quê? Porque a qualquer momento esse camarada pode ter algum tipo de problema, enfim, financeiro, se negar a pagar o aluguel, e aí o João fica sem poder receber os seus aluguéis, aí, o seu rendimento,
e aí vai incorrer em despesas para despejar o inquilino, etc., né? Ainda vão existir os custos sobre o aluguel, né? Então, além da taxa da imobiliária, existe o imposto de renda, né, pessoa física, sobre os aluguéis recebidos. Então, ele vai ter que declarar isso lá, enfim, tem um procedimento aí para poder pagar esses tributos. E se finalmente ele precisa de parte desse dinheiro, o que ele vai ter que fazer? Vender o imóvel, né? Não tem como vender só parte do imóvel. Vai ter que fazer uma pesquisa ali de preço na região, perguntar para os vizinhos, porteiros, etc. E se for preciso vender mais rápido, ele vai ter que provavelmente cobrar menos do que ele gostaria, porque afinal de contas ele precisa do dinheiro, então ele não pode ficar esperando uma oferta dos sonhos dele para poder liquidar o imóvel, né? Então essa é a realidade aí do investimento imobiliário. Bom, aí imagina que a gente pode fazer isso tudo de uma forma mais simples, né? O comentário aí da Maria, e é aí que entram os fundos imobiliários. Então, vou passar um videozinho aqui para a gente e esse videozinho vai explicar de uma maneira rápida aí o que são os fundos imobiliários. Você considera um shopping ou um centro empresarial um bom empreendimento? Na maioria das vezes eles são. Ainda mais no Brasil, que possui um mercado imobiliário muito promissor. E se você pudesse ser dono de uma parte desse empreendimento? Seria uma boa ideia? Infelizmente, o custo para se comprar um imóvel desse é astronômico. Mas e se fosse possível comprar só 1 metro quadrado e ganhar uma parte do aluguel proporcionalmente? Ainda assim seria uma boa ideia, não é? E é assim que funciona um fundo imobiliário. As construtoras vendem uma parte do imóvel em cotas, e o dono de cada cota recebe um valor proporcional do aluguel, todo mês. Tem cotas no mercado que valem menos de R$20 e você pode comprar quantas estiverem à venda. Pronto, agora você já é dono de um pedaço de um grande empreendimento e vai ganhar uma receita proporcional todo mês. Na minha opinião, você já fez um bom negócio. Só que não para por aí. Em um país de acelerado crescimento como o Brasil, vários imóveis acabam se valorizando ao longo do tempo. Mas o que isso significa para você? Além de botar um dinheiro no bolso todo mês, você ainda pode, quando vender suas cotas, lucrar com a valorização delas. Portanto, entre comprar um imóvel ou investir no mercado financeiro, escolha os dois. Uma forma inteligente de investir em imóveis sem precisar se preocupar com obras, inquilino, imobiliário ou corretor. E o melhor, sem pagar imposto de renda. Então essa é a ideia aí dos fundos imobiliários, né? Investir nas cotas, né, e receber os aluguéis mensalmente. E então, quando a gente vai avaliar um fundo imobiliário, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com o imóvel, né? Só que com algumas vantagens. Então, primeira delas, né, o seu bolso pode comprar qualquer imóvel, né? Por quê? Porque as cotas são negociadas lá a partir de R$100, R$70. Então você já consegue comprar uma cota, você consegue investir, né, num fundo imobiliário. Então você não tem aquela dificuldade, talvez achar, não, esse imóvel que eu consigo pagar, né? Então a gente precisa simplesmente pegar o relatório, né, que eu passei para vocês, a gente vai olhar ele daqui a pouco, e aí a gente já identifica ali algumas oportunidades. Normalmente, né, a gente está falando de grandes empreendimentos de primeira linha, né, então a gente está falando de shoppings, universidades, complexos empresariais, prédios comerciais, galpões industriais, né, então são grandes empreendimentos imobiliários que o investidor de varejo, um investidor pequeno normalmente, né, enfim, até às vezes um investidor que tem alguns milhões aí, pode não ter condição de acessar ou não tem interesse em acessar diretamente o imóvel, né? Então o cara não quer lá investir num galpão industrial ou mesmo numa laje corporativa, né, num centro como São Paulo, nas grandes capitais aí. Então ele vai lá na bolsa e escolhe lá aqueles fundos que têm aqueles imóveis na carteira e faz lá a aquisição das cotas. O custo de aquisição nesse caso, ele vai seguir uma corretagem, né, porque a corretora faz essa intermediação para o cliente. E essa corretagem ela segue dois padrões, uma tabela Bovespa, que é a função do volume financeiro transacionado, ou uma corretagem fixa, que é um valor fixo independente do montante que é transacionado. Então, hoje na XP essa corretagem fixa é de R$14,90. Então, se quer comprar R$100 mil, você vai lá, faz uma operação de 100 mil, paga R$14,90 de corretagem e está resolvido.
Bom, os inquilinos normalmente são grandes empresas, né? E quem busca esses inquilinos e quem faz a negociação com esses inquilinos é um gestor profissional. Então existe uma equipe profissional dedicada a fazer a gestão daquele imóvel. E aí fazer gestão significa o quê? Negociar os contratos, negociar reajustes de aluguel, negociar a saída de um inquilino, né, as multas, etc. A parte administrativa que o imóvel incorre, né, naturalmente, enfim, ele tem que pagar uma série de taxas, tem funcionários ali, né, condomínio, etc. Então o gestor, né, e a equipe dele fica por conta de controlar tudo isso, né, então dispensa o tempo, vamos dizer assim, do investidor propriamente dito. Qualidade do inquilino, né? Normalmente grandes empresas e os empreendimentos, né, já tem uma diversificação, né, uma diversidade muito grande de inquilinos, né, normalmente. E mesmo quando eles não têm, né, você pode escolher ao invés de comprar, vamos dizer, você tem 100 mil para investir no imóvel, em fundos imobiliários. Ao invés de comprar 100 mil de um fundo imobiliário especificamente, você divide, né, esses 100 mil em, sei lá, 4, 5 fundos, e aí você diversifica o risco de eventualmente algum desses fundos ter algum problema com alguns dos seus inquilinos, né? Então você fica bem diluído aí no risco e isso é definitivamente uma vantagem. Só voltando ao ponto 3, que eu acabei não comentando, boa parte dos fundos imobiliários já é negociada com contratos de aluguel firmados, né? Então você vai chegar lá, tem um fundo X, eu vou mostrar alguns aqui para vocês, e ele já tem lá uma série de inquilinos em carteira, e esses inquilinos estão pagando lá os aluguéis mensalmente, e o fundo está distribuindo esses aluguéis, né, ou os aluguéis depois das despesas, né, do fundo, mensalmente para os cotistas. Então, essa é uma característica aí do mercado também. Custo sobre o aluguel. O gestor, claro que ele é um profissional, ele cobra uma taxa para prestar esse serviço, né? Normalmente fica entre 1% e 2%, e aí varia ou do valor de patrimônio do fundo, que seria o valor dos imóveis propriamente dito, ou do valor de mercado do fundo, que é o valor que as cotas têm lá no mercado, né, multiplicado pelo número total de cotas. Isso daí é uma política que varia de fundo para fundo e a gente pode analisar caso a caso quando a gente estiver olhando um ou outro fundo especificamente. E não incide, né, o vídeo falou isso para a gente, não incide imposto de renda para os investidores pessoas físicas na distribuição de aluguéis. Então, o aluguel que você recebe, ele é isento do imposto de renda, que também é uma diferença para o imóvel, vamos dizer assim, físico, né? Porque no imóvel você tem que declarar aquilo ali e pagar o imposto a depender do seu nível de renda aí. Então, os fundos imobiliários nessa parte têm uma vantagem bastante interessante. E se a gente precisa de parte desse dinheiro, como foi o caso lá do João, a gente, como o imóvel é fracionado em cotas e a nossa aplicação está dividida em cotas, você pode simplesmente se desfazer da quantidade de cotas necessárias para que você cubra aquela necessidade sua de capital naquele momento, né? Então você não precisa se desfazer da carteira inteira, você não precisa se vender um único fundo imobiliário, você pode vender na proporção, né, que cada fundo tem ali na sua carteira. Então, mais uma vantagem aí, que é a questão de o investimento ser fracionado, né? E tem essa questão do valor dos imóveis aí também, que não tem subjetividade, né? Então, será que vale X ou Y, é mais tanto ou menos tanto? Não, é o valor que está lá na bolsa. Pode até ser que exista alguma distorção, e a gente vai comentar isso aqui rapidamente, na hora que a gente olhar o relatório que eu passei para vocês, mas o valor é aquele que está lá. Então a gente vai ter que, se a gente quiser negociar, a gente tem que negociar naqueles termos, né, que são os termos do mercado, não tem outra forma. Bom, e aí o João acha bem interessante, né, e como que surgiu esse negócio? Então imagine que você é um empresário, quer construir um shopping, e aí você vai precisar de dinheiro para construir esse shopping, né? Quais são as suas fontes de recursos? Você pode colocar do próprio bolso, né? Pega o dinheiro seu, vai lá, constrói o shopping. Pode reunir um grupo de sócios aí, né, de empresários para participar do investimento com você, cada um coloca uma parte. Pode buscar financiamentos, né? Então ir a bancos públicos ou privados, né, e levantar esse recurso aí, ou pelo menos parte dele. Ou pode constituir um fundo imobiliário, né? E aí no momento em que você constitui o fundo imobiliário, o que você faz? Ou como o fundo nasce, né? Normalmente os fundos, quando nascem, eles já nascem com um propósito específico,
Então ele já diz que ele vai investir em um determinado imóvel ou em alguns imóveis especificamente. E claro que eu estou falando aqui é o caso geral, né? Então ele fala, olha, o meu objetivo eu quero 150 milhões de reais para comprar 50% daquela torre comercial que tem na Avenida Faria Lima, em São Paulo, onde estão os inquilinos A, B e C, contratos de tantos anos, etc, etc. E eu quero saber quem são os investidores que têm interesse em me dar esse dinheiro para o fundo imobiliário em troca de cotas, e aí o fundo fica com a obrigação depois de fazer a gestão daquele imóvel para os seus cotistas e distribuir os rendimentos que eles fizerem jus aí enquanto eles forem cotistas do fundo. Então o fundo pega aquele dinheiro, vai lá, compra, faz a gestão e distribui o rendimento para os cotistas. Essa é a ideia aí por trás dos fundos imobiliários. Bom, falando de tributação, né, já comentei que os rendimentos, né, os aluguéis pagos pelos fundos são isentos de imposto de renda para a pessoa física, porém, as cotas, o ganho de capital nas cotas, ele é tributado em 20%. Então, você for lá na bolsa, comprou a cota por R$100, vendeu ela por 120, esses R$20 vão ser tributados em 20%, que são R$4. Então, no final das contas, o seu ganho líquido foi de R$16 sobre os 100 que você investiu lá nas cotas, né? Então, essa é a ideia da tributação no ganho de capital nas cotas, né? Aqui um comentário rápido e bastante simplista, eu acho, né? Minha modesta opinião. Essa questão de bolha imobiliária está muito aí na mídia, muita gente discutindo que o Brasil vive uma bolha, que o Brasil não vive uma bolha. O que a gente quis colocar aqui só foram 2 dados, né, que mostram que o estoque de crédito imobiliário no Brasil, em relação ao tamanho da nossa economia, é muito pequeno quando comparado a outros países, não só países mais avançados, quanto países mais próximos aqui da nossa realidade. Então, se a gente pressupõe que a bolha, ela implica num estoque de crédito muito elevado, né, e esse estoque ele não está presente aqui, né, principalmente quando a gente compara, por exemplo, pegar os Estados Unidos, que foi o caso, né, emblemático aí da crise de 2008, né, a gente não teria como ter essa bolha. Agora, é um raciocínio simples, né, que tem lá os seus argumentos pró e contra, mas eu acho que a questão é muito mais complexa do que essa, e a gente está cheio de comentários aí hoje em dia. A gente tem comentários dizendo de analistas, enfim, conceituados, etc., que julgam que a gente está vivendo uma bolha, outros analistas conceituados julgam que a gente não está vivendo uma bolha, e é uma discussão que vai e vem, e enfim, a gente ainda não viu a bolha estourar, né? O pessoal diz que a gente está passando, pelo menos aqui em São Paulo, a gente está passando por um período de acomodação, né? Então não é um estouro, né? Pode ser simplesmente uma acomodação de preço, porque os preços vinham subindo de maneira muito forte, e em algum momento essa alta ela tem que passar a ser a alta tem que passar a ser mais baixa, né? Ou seja, os preços têm que crescer a uma taxa menor. Mas a gente pode estar passando por isso agora, e enfim, eu acho que é uma discussão muito mais profunda do que esse slide aqui, que nos dá uma ideia de que a gente não está tão próximo dessa bolha. Bom, características dos fundos imobiliários. A gente divide, em geral, em 3 grupos distintos. O primeiro são os fundos que são chamados de renda de aluguel. É o básico. Compra o imóvel, tem um inquilino lá, faz a gestão do contrato e recebe aluguéis na forma de rendimentos, né? Não tem muito segredo. Depois você tem os de desenvolvimento imobiliário, que já compram imóveis na planta, né? E buscam, portanto, o quê? Fazer um investimento de capital menor numa área que vai ser construída, né, relativamente maior ao que ele conseguiria comprar num prédio pronto, e depois, claro, alugar isso e aí ter um rendimento mais favorável, né, uma rentabilidade mais favorável, já que comprou imóvel na planta, né? Igual quando a gente vai comprar um apartamento na planta, a relação de metro quadrado, né, para um apartamento de mesmo padrão já pronto, na planta é mais barato, né? Aqui a ideia é a mesma. E aí, por fim, a gente tem os fundos que investem em títulos imobiliários. Que títulos são esses? São produtos, financeiros de renda fixa, como está aí no slide, e
Então ele não investe num imóvel propriamente dito, ele investe em um papel de renda fixa, que enfim está aí no mercado, é regulado, etc., mas que tem um imóvel eventualmente como garantia lá na outra ponta, né? E aí a gente está falando de dois títulos muito comuns, que são as LCIs, as letras de crédito imobiliário, que inclusive estão disponíveis para vocês investirem através da plataforma da XP, e os certificados de recebíveis imobiliários. Esse sim já é um produto um pouco diferente, mas que em geral também a gente tem aqui à disposição na plataforma. Então são fundos que investem em papéis e que normalmente tem uma rentabilidade bem interessante quando a gente compara com os fundos que investem em edifícios propriamente ditos, né, em imóveis propriamente ditos. Quando a gente olhar o relatório, aí isso vai ficar mais claro para vocês. Bom, negociação é lá na bolsa, né? Então basta ter acesso ao home broker, né, para poder comprar e vender essas cotas lá na bolsa. E aí a gente colocou uma série de códigos aí de fundos e novamente quando a gente olhar lá no relatório, isso daí vai ficar mais claro para vocês. Bom, comentário do João, né? Se está lá na bolsa, então quando o mercado cai, né, o meu dinheiro, né, o meu investimento em fundos imobiliários vai para o buraco. Aqui a gente faz só o parêntese que, na verdade, os fundos são negociados na bolsa, mas eles não têm necessariamente uma correlação com as ações, que é o tal do mercado, quando o mercado cai, que ele comentou ali. Então são coisas distintas, eles têm características distintas, eles obedecem a outras dinâmicas. Eventualmente pode existir alguma correlação com as ações, mas em princípio não deveria existir, né? E aí o que a gente fez aqui foi fazer um comparativo de 3 indicadores. Então a gente colocou em vermelho o índice da Bolsa de Valores de São Paulo, o Ibovespa, né? E a gente vê que o índice aqui de janeiro de 2011 até aproximadamente aqui outubro de 2013, o índice perdeu cerca de 20%. Em verde está o CDI, que é aquela taxa de juros do mercado que eu comentei lá no início, e que, né, uma aplicação que entrou aqui no CDI, ela teria se valorizado aqui por volta de, sei lá, 30%, né, mais ou menos. Em azul está o IFIX. O IFIX é o índice de fundos imobiliários, que é calculado lá pela BMF Bovespa também, assim como ela calcula o Ibovespa, né, e o que a gente nota é que o IFIX passou por uma forte valorização, né, a partir do final aqui de 2011, né, e depois, a partir do início de 2013, ele sofreu aí uma queda, né, e é interessante aí a gente voltar lá no comentário do Mauro Halfeld, que eu sei que uma pessoa que está ouvindo aí agora não escutou, mas não se preocupe que depois eu vou compartilhar o link, mas o que ele disse lá no comentário, que o grande vilão dos fundos imobiliários no passado recente, que foi o ano passado basicamente, foi a alta da taxa Selic. Então a taxa Selic começou a subir em abril de 2013 e aí olha só, não foi à toa, né, os fundos imobiliários aqui caíram fortemente, desde o início do ano já vinham caindo com a expectativa de aumento da taxa de juros e aí agora estão dando uma estabilizada. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco um gráfico atualizado desse IFIX e aí a gente vai ver como é que isso está atualmente. Bom, essa é uma tabela com alguns fundos imobiliários, a gente vai olhar o relatório, aí acho que o dado é atualizado, é bem mais interessante que olhar para isso daqui. Bom, colocando na ponta do lápis, né, a diferença entre comprar um imóvel e comprar ou investir em um fundo imobiliário. Então a gente vai fazer dois investimentos equivalentes em um imóvel e um fundo imobiliário. A gente vai comprar e vender nos mesmos valores e a gente vai ver o que sobra no final. Então a gente compra o imóvel por 250, vende por 300. A corretagem a gente colocou de 6%, seria 18%. O ITBI de 2%, né, na compra 5.000. Total de custos 23. Valor líquido da venda 277. O lucro 27. Paga-se o imposto de 15%. Né? E aí sobram lá R$23.000 aproximadamente. Então essa é a conta se eu comprei por 250 e vendi por 300 esse imóvel. Se eu faço a mesma coisa no fundo imobiliário, eu comprei por 250 e vendi por 300, a corretagem na compra, aí a gente colocou a corretagem variável, né? Vocês se lembram que eu comentei lá atrás que a corretagem aqui ela pode ser fixa ou variável,
né, no caso de variável, é esse valor que está entre parênteses pequenininho aí, de 0,5% mais 25 e 21. E aí o valor seria de 1.275,21. Na venda, a gente aplicou o mesmo padrão de corretagem e aí o valor é um pouco maior, então a corretagem é um pouco maior, né, porque é variável. Total de custo aproximadamente 3.000, valor líquido de venda 297, lucro 47, o imposto nesse caso é 20%, né, do ganho, então deu 9.500 ali aproximadamente. Então sobraram lá no final 37, 38 mil reais, né? Uma diferença aí, né, de quase 15 mil reais, assumindo que a gente fez a mesma operação. Então a gente comprou imóvel por 250, vendeu por 300, comprou o fundo imobiliário por 250, vendeu por 300, né? E sabendo que aqui os custos de corretagem poderiam ser de R$30, né? Que é o que a gente colocou aqui, ó, R$14,90. Então poderia ser de R$30, que seria um custo, enfim, bastante inferior. Claro que o imposto aqui no final ia aumentar um pouco, né? Porque o ganho líquido ia ser maior, mas é outra alternativa. Então só para mostrar, né, esse cenário, e a gente sabe que o que impacta aqui são os custos e o imposto de renda, né? Então aqui a gente tem custos menores, imposto de renda maior, mas mesmo assim o ganho ainda é bem mais expressivo nos fundos imobiliários. Bom, aí o João fica bastante satisfeito, né? Porque ele não tem mais dúvida que fundo imobiliário é uma excelente maneira de investir em imóveis aí, né? E claro que a Maria, que já o conhece há bastante tempo, sabia que era uma questão de tempo para ele ser convencido. Então, eu vou pedir para vocês rapidamente, se vocês conseguirem acessar aí o relatório que eu mandei para vocês, né? Enquanto isso eu vou abrir o meu aqui também, e aí a gente olha esse relatório juntos, que eu acho que ele vai ilustrar bem a situação do mercado atualmente, né? E deixa eu só ver aqui se ele está aberto. Só um segundinho. Peraí. Peraí. Fazer o seguinte aqui, eu vou mudar rapidamente um detalhe aqui. E aí eu vou entrar aqui, a gente vai... Bom, então vocês estão vendo aí o... Peraí, eu tenho que mudar aqui.